Eu tava muito interessado nesse Ballroom e Yokoso. Tinha muitas coisas interessantes ali me chamando a atenção. E eu tava até razoavelmente empolgado pra ele, mas como eu não tenho mais primeiras impressões pra falar dele, até porque já são 5 episódios, é um pouco tardio pra falar, eu vou dar pra vocês as minhas últimas impressões de Welcome to the Ballroom, porque eu larguei Welcome to the Ballroom, e eu vou explicar por quê. Eu realmente sinto que as pessoas estão sendo enganadas por esse anime. E eu não tô aqui pra dizer que você é idiota ou burro ou qualquer coisa do tipo por estar gostando dele. É que ele dá coisas o suficiente em nível superficial pra que você realmente ache que aquilo é mais do que ele é. Por exemplo, a arte do anime é muito legal, sim. Eu gosto que tem um jogo entre uma caricatura, mas também uma espécie de hiperrealismo. Então você tem aqueles olhos cheios de cílios, mas também tem o pescoço gigante. A curvatura da coluna, por exemplo, até nas imagens da abertura, tem umas pessoas tudo tortas assim. Então é realmente um exagero do movimento da dança. Isso é legal. E até o fato de ser um anime de dança, um shonenzão de dança de salão, é legal, é bacana, é diferente o suficiente pra eu me interessar. Mas essas coisas da arte, do estilo da arte e da escolha temática meio que param por aí. É meio que a única coisa que eu realmente gostei em Ballroom e Yokoso. Ele tem uma série de pequenas coisinhas que me irritam, que passam desde pequenas bobagens. O humor meio quinta série da história lá. Tipo a cena idiota da menina no 4º episódio. Inclusive eu dropei no 4º episódio, eu não vi o 5º. Eu realmente não quero mais ver. A menina caindo em cima do moleque no 4º episódio, sabe? Esse tipo de bobagenzinha que eu... Não acontece, acontece com certa frequência, mas por outro caminho, principalmente o caminho do fanservice, né? Por que você vai especificamente criar uma personagem que é gorda num anime de dança cheio de gente magra e bonita e esbelta, e aí você pode fazer uma coisa positiva com essa personagem pra toda vez que ela aparece com close nos peitos balançando porque ela é gorda. É só idiota isso. Ou o professor colocando a roupa na... Professor, instrutor, eu não faço ideia, técnico. Colocando a roupa na menina na competição e a menina pelada porque ele tá meio que tirando a roupa dela e ela tá constrangida com ele. E eu acho que essa menina tem cerca de 14 pra 15 anos, porque eu acho que eles estão indo pro médio. Então, esse tipo de coisa idiota que, né, shonen, mangá shonenzão de esporte. Então... ele nunca sai do que poderia ser mais, ele prefere ficar no raso do shonenzão comum com pitadinhas de ecchi, sabe? E aí a gente vai pra problemas um pouco mais graves, coisas que me incomodam muito nessa história são a menina principal, Shizuku, eu acho, e o instrutor que é... Sangatsu? Suigetsu? Eu não lembro mais. Mas esses são os personagens péssimos, porque a menina tem o problema de ela ser exatamente o que a cena precisa. Ela é um personagem totalmente bidimensional, é um bagulho um display de papelão que algumas horas ela é meio severa com o moleque e fala, eu conheço esse aqui não sabe qual é o futuro dele e tal. Outras horas ela é mais empolgada e tal, e dá um sorriso pra ele. Então ela não tem um padrão de comportamento. O instrutor é um pouco pior. Eu não lembro o nome do cara, mas enfim. Ele é um pouco pior pra mim porque ele... Não que ele varie completamente. Ele só começou com uma coisa e mudou imediatamente pra outra coisa completamente oposta, quando a história precisava disso. Ele começa sendo o cara que traz o moleque pra dança porque ele precisa de alunos, né? É a lógica. Aquele começo faz todo sentido. Ele parecia um cara empolgado, ele pega o moleque pelo braço e fala, não, venha para o meu salão, nós precisamos de mais alunos, nós acabamos de abrir o estúdio.
E aí ele ensina o moleque no começo, fala, não, dá uns sapatos pra ele. Ele pode não pagar por enquanto, vale a pena. Ah, que legal, você tem essa ambição grande, que você é muito interessante e tal, então venha para o nosso salão. E imediatamente depois, quando o moleque fala que quer... aliás, um pouco depois disso, porque inicialmente ele demonstra que ele achou isso muito interessante e ambicioso, o fato do moleque querer ser um competidor como ele. E um pouco depois de ele demonstrar certa reação pra isso, ele demonstra outra reação pra isso, falando, então ele vai ver como é que é. Eu vou provar pra ele que o mundo da dança não é tão simples assim. E aí ele continua sabotando o moleque em tudo que ele quer fazer, que é exatamente o contrário do que ele precisa. Ele precisa de alunos. Por que ele está sabotando o moleque? Por que ele está dificultando a vida dele por mesquinhez? Ele muda do estereótipo do mestre empolgado ou do cara... Ele tem um jogo interessante de ser um cara grandão, imponente, mas na verdade ele é um cara super empolgado com a arte da dança. E depois eles usam o estereótipo do mestre rígido, que tipo, se você quer alcançar a epítome das artes marciais, eu vou fazer você sofrer pra você aprender que não é tão simples assim. Esse é um clichê que é perfeitamente válido. Só que ele não bate com o outro clichê que ele começa e com a lógica do funcionamento dessa porra desse estúdio que ele mesmo abriu. Mas isso é só mais uma das forçações de barra desse anime, porque esse anime precisa que as coisas aconteçam logo, então ele vai forçando situações para que a história ande. Como, por exemplo, aquela primeira competição que o moleque participa, que ele teve algumas aulas qualquer ali com os estagiários, e ele já é colocado numa situação onde o carinha lá, o cara que é um gênio, famosão e tal, tá com o joelho zoado e fala, não, você vai de substituto. E ele força situações irreais. Como ninguém reparou que o carinha de cabelo vermelho, que é famoso, que todo mundo gosta, que é campeão não sei quantos anos seguidos, que é a porra de um gênio, e ninguém reparou que uma outra pessoa muito mais baixa, com uma outra cor de cabelo, que ficou parada, o moleque ficou parado por, sei lá, 1 minuto e meio, ali, apavorado. Ou então vamos supor que seja em tempo de anime, em tempo de 5 minutos de Namekusei. Ele ficou parado cerca de 20 segundos ali no começo da música. Então você tem 20 segundos, que é uma eternidade, numa competição como essa, com o moleque parado e a menina fazendo caralho, pega na minha mão e tal. Ninguém reparou que ele não é o cara, ninguém desclassificou automaticamente. Então ele força essas situações para que a história ande e para que a gente veja que o moleque é também uma espécie de um gênio. Porque isso é um shonenzinho de esporte clichêzento que não usa os clichês do anime e mangá de esporte direito. É como se ele estivesse só fazendo um checklist das coisas que um anime de esporte tem que ter. Como, por exemplo, o truque, né? O Kuroko é um moleque que não tem personalidade, então ele some na quadra. Esse é o poderzinho dele. O Sakuragi é um cara que nunca jogou basquete na vida, mas como ele era um arruaceiro, um yankee, ele tem um puta condicionamento físico. Esse é o superpoder dele. O moleque do Haikyuu, o Hinata, ele é baixo pro vôlei, mas ele é muito rápido, tem instintos aguçados e pula absurdamente rápido. Então esse é o superpoder dele. O superpoder do moleque ele aprende qualquer coisa apenas observando. E isso causou o efeito contrário pra mim, porque eu sinto que praticamente não tem esforço. Ele já conseguiu, ele já impressionou todo mundo, ele já foi maravilhoso com algumas poucas aulas e observando o cara da plateia. Então cortou muito do que poderia ser interessante pra mim. É mais
mais um atalho, mais uma muleta de ballroom. Porque esse anime precisa que você fique maravilhado logo de cara. Ele precisa trazer você pra ele imediatamente. Ele não te dá tempo de querer gostar da história. E isso é refletido em momentos como o, pra mim, péssimo momento em que o moleque pega uma fita que deixaram na mochila dele pra ele assistir e ver se ele curte música, e no espaço de mais ou menos 20 segundos ele... Ah, a dança! É muito imediato. É diferente, por exemplo, da cena do Hinata no Haikyuu. Isso eu tô falando de cabeça, mas enfim, até onde eu sei é meio que um momento que é quase um flashback, né? Se passa mais ou menos no passado da história. E o moleque, o Hinata, se encanta pelo cara jogando vôlei, mas dá pra perceber que primeiro que tem um distanciamento, então você consegue ter uma maior suspensão de descrença por conta do distanciamento de tempo. É um moleque criança vendo aquilo, baixinho mesmo. E tem a questão da identificação. É um cara baixinho como ele jogando vôlei. Então tem uma relação um pouco mais pessoal. Esse moleque, o Tatara, sei lá, do Ballroom, ele não tem nenhuma relação com aquilo. Ele acabou de saber que existe dança de salão e ele se encanta com dança de salão em cerca de 20 segundos. É uma cena muito forçada. Esse anime realmente força a barra pra você ficar encantado. Tem uns momentos que o fim do primeiro episódio, onde o moleque tá praticando a porra da caixa por 12 horas seguidas, e tem ele com uma música bonita e emocionante, com o sol batendo nele, e eu não me importo com esse cara ainda. Deixa eu me importar com esse personagem. Eu não vou ficar encantado com o esforço desse moleque por enquanto. É o primeiro episódio. Não força a barra. E esse anime força a barra o tempo todo. E o foda, o pior de tudo, é que além de todos esses problemas, nem aquilo que me impressionou de início me entrega o que eu queria que fosse entregue. Porque de início eu me interessei porque a arte é muito legal. E a arte é muito legal. Mas esse é um anime de dança. Eu quero ver a dança. Se o personagem principal ficou tão encantado assim com a dança, eu preciso saber o que encantou tanto esse cara, pra eu me encantar também com essa história. E eu não sei com o que eu vou me encantar se 90% das cenas de dança desse anime são curtas e imagens estáticas. Vocês estão vendo aqui na tela algumas cenas que são um pouquinho animadas por um certo período de tempo. Eu vou tentar deixar até sem corte aqui. Tudo que eu tô deixando aqui não tem corte nenhum. Tem um pouquinho de animação de dança e um monte de cena estática. São belos desenhos. Mas dança é movimento. Dança não é pose. Dança é movimento. Eu preciso ver a fluidez dos movimentos. Tem uma cena que tem uma certa fluidez de movimento, que é muito curta, que é quando o moleque vê o Hyodo, o tal do gênio, praticando sozinho lá num estúdio particular. E eles alteram um pouco a arte para ficar mais dinâmico e fica realmente interessante. Esse é o único momento razoavelmente impressionante de Ballroom e Yokoso. O resto de Welcome to the Ballroom é basicamente cenas estáticas. E cenas estáticas talvez eu prefira ler o mangá. Eu acho que esse anime realmente está querendo te enganar. Ele tem coisas na superfície que poderiam dar em alguma coisa, e ele tá prometendo que vai te dar alguma coisa, e ele não realmente deu nada. Vocês podem até dizer, o bom e velho clássico, mas melhora no episódio tal. A gente só tem 5 episódios por enquanto, mas você pode ter lido o mangá e dizer que mas vai ficar super interessante por causa disso e daquilo. Eu vi 4 episódios desse anime. O anime teve chances, muitas chances. O plot do anime foi apressado o suficiente para que a gente já chegasse em momentos em que ele deveria entregar algo impressionante, e ele é sobre isso. É sobre o maravilhamento que aquele moleque teve ao ver a dança, e eu não tô passando por esse processo com ele.
E se eu não tô passando por esse processo com ele e eu dei várias chances e eu tava de coração e peito aberto para ser impressionado assim como o Tatara foi impressionado, ele não me impressionou até agora, então eu realmente não vou continuar assistindo Ballroom e Yokoso. Essas são as minhas últimas impressões desse anime, eu realmente não vou voltar a assistir. Se você gostou, eu espero que você curta, eu espero que vocês continuem assistindo o anime e que ele fique mais legal depois, e vocês sejam felizes, como eu não fui. E eu espero que vocês continuem assistindo o VideoQuest. Vocês sabem tudo que vocês têm que fazer: dar like no vídeo, compartilhe para outras pessoas que estão sendo enganadas por Ballroom e Yokoso. Espalhem a palavra! Ou não também, foda-se, você quer assistir, o problema é seu, falou.